Seja muito bem-vindo à Escola do Discípulo. Como é bom receber você aqui. Nós estamos estudando o livro de 1 Samuel e hoje, finalmente, nós chegamos no famoso texto, no controverso texto, e talvez um dos textos mais complicados que nós temos na Bíblia, de quando Saul consulta uma vidente, uma necromante, e ele consulta o espírito de Samuel, e o espírito de Samuel teria aparecido ali. Afinal de contas, o que realmente aconteceu? É possível consultar os mortos? O que a Bíblia diz sobre isso? Vamos tentar entender um pouquinho disso na nossa reflexão de hoje. Então seja muito bem-vindo, que bom que você está presente. Gente, a cada semana nós estamos mais felizes e gratos a Deus pela repercussão que todos os nossos estudos têm tido, pelas mensagens de carinho que nós recebemos, pelos testemunhos que nós recebemos. Glória a Deus pela vida de vocês, por todos vocês que têm nos apoiado, que têm contribuído para que a Escola do Discípulo continue crescendo e abençoando tantas pessoas. Nós, como a gente sempre fala, né? A nossa visão, o nosso sonho é de buscar uma igreja que seja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. As duas coisas. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês, todos que estão acompanhando agora a aula aqui nesse momento. Muito obrigado mesmo. E vamos continuar, né? Nós estamos estudando Samuel. Na semana passada nós terminamos esse período que Davi passa no deserto. E terminamos na semana passada com Davi. Terminamos na semana passada com Davi tendo a segunda oportunidade de matar Saul, mas ele não mata o rei Saul. E o Saul então pede para que Davi retorne. Mas aí logo no comecinho então do capítulo 20, logo no comecinho do capítulo 27, você pode abrir a sua Bíblia aí. Logo no comecinho do capítulo 27, antes de nós falarmos da questão da necromante de Saul consultando o espírito de Samuel, vamos ver o contexto do que estava acontecendo aqui. Então no capítulo 27, Davi pensou, né, naquela proposta que Saul fez, ó, Davi, volta para casa, vamos viver juntos, né? Davi pensou, um dia Saul me apanhará. O melhor que tenho a fazer é fugir para a terra dos filisteus. Então Saul deixará de me perseguir em todo o território de Israel e por fim estarei seguro. É muito interessante porque parece que aqui Davi está um pouco que fraquejando na sua fé. É interessante porque Davi tem uma palavra de Deus, ele foi ungido rei de Israel, mas agora parece que ele duvida um pouco da sua fé. Ele fraqueja um pouco na sua fé. Ele diz para si mesmo, né? É melhor eu me esconder, é melhor eu fugir de Saul de uma vez para que ele não me mate nunca, é melhor eu ficar num canto qualquer, é melhor eu sair de cena mesmo. Interessante que a Bíblia nos mostra pessoas como nós. Muitas vezes nós também passamos por esse tipo de crise de fé. Muitas vezes nós fraquejamos na nossa fé e acabamos dizendo ao nosso próprio coração, é melhor eu me afastar, é melhor eu desistir daquilo que Deus tem para mim, eu não aguento mais. Isso é muito interessante, que Davi passa por esses momentos. Na verdade, nós temos visto no nosso estudo de Samuel que Davi é um homem pecador. Semana passada nós vimos como ele quase extorquiu, né, o Nabal. Nós vemos os problemas que existem na vida de Davi, como Deus o amava e como Davi amava o Senhor. Em uma outra situação, num salmo, Davi mesmo, lá no Salmo 43, o Davi diz, Senhor, ele diz para a sua própria alma, por que está abatido a minha alma? Confie em Deus, eu ainda voltaria a louvar o Senhor. Nós vemos que há outros momentos que Davi fortifica a sua fé, dizendo para si mesmo, confie em Deus. O que você tem dito para si mesmo, né? Não vamos fraquejar na nossa fé, vamos fazer como Davi numa outra situação em que ele diz, olha, não se abata a minha alma, confie em Deus, eu ainda voltarei a louvar ao Senhor. Isso é muito interessante. Davi então agora vai para um período de exílio, né? Ele foge e ele vai para a região dos filisteus. Os mesmos filisteus que era o gigante Golias, que ele já tinha matado o gigante Golias. Agora ele vai para a região dos filisteus buscar exílio. Se antes Davi estava no deserto, agora ele está exilado em outra cidade. Ele está exilado em outro lugar. Ele vai para a região dos filisteus. E ele vai até o rei Aquis, né, dos filisteus. E lá no versículo 6 e 7 diz que Aquis lhe deu a cidade de Ziclag,
que pertence aos reis de Judá até hoje. Esse até hoje é na época que o autor escreveu o texto, né? Que pertence aos reis de Judá até hoje. E Davi viveu 1 ano e 4 meses entre os filisteus. Olha que interessante, Davi vai ficar 1 ano e 4 meses escondido, recluso, entre os filisteus, entre os inimigos do povo de Deus. E é interessante que nesse 1 ano e 4 meses que Davi vai ficar escondido, ele vai viver uma vida de mentiras, ele vai mentir para o rei dos filisteus. Nós vemos que talvez esse seja um período da vida de Davi que ele está meio fraco na fé, né? Que ele deu uma escorregada na sua fé, que ele meio que se acomodou em dizer, eu vou me esconder. Como nós corremos o risco de passar por isso em nossa vida espiritual, de escorregarmos na nossa fé. E da mesma maneira que Davi, quer saber, eu vou me exilar, né? Eu vou me exilar, eu vou ficar quietinho aqui. Eu vou ficar quietinho aqui no banco da igreja. Não quero mais fazer nada, eu vou ficar um tempo sem mexer com nada. Eu já conheci muitas pessoas que estavam no período de exílio na igreja, se é que a gente pode dizer isso. Que eram pessoas super ativas, com propósitos e ministérios tão incríveis, mas passaram por algum período de dificuldade, deu um pouco de esfriada na fé e falou, olha, agora eu não quero ficar com nada não, vou ficar aqui na igreja, vou continuar sendo um membro da igreja aqui, mas vou ficar nesse período de exílio. Como isso é um risco na nossa vida. E por 1 ano, Davi ficou ali. E nesse 1 ano que Davi ficou ali, ele começou a atacar as cidades, algumas outras cidades que ainda não haviam sido conquistadas pelo povo de Deus. É interessante que, de certa maneira, Davi continuou a conquista que Josué não concluiu. Ele continuou atacando algumas outras cidades. Mas enquanto ele atacava essas outras cidades, ele mentia para o rei dos filisteus, dizendo, não, eu estou atacando Israel. Eu estou atacando Israel, né? Inclusive, lá no versículo 10 e 12, diz que o rei dos filisteus chegou para Davi e disse, olha, que lugar você atacou hoje? Perguntava Aquis. E Davi respondia, o sul de Judá, a região dos Jerameelitas, dos queneus. Davi não deixava nenhum sobrevivente, homem ou mulher, para ir a Gate e contar onde ele havia estado de fato. Isso acontecia repetidamente enquanto ele vivia entre os filisteus. Aquis acreditava em Davi e pensava, a esta altura o povo de Israel deve odiá-lo muito, agora ele ficará aqui e me servirá para sempre. Ele vivia até uma vida de mentiras e ele matava todo mundo que pudesse desmentir o que ele estava fazendo para o rei Aquis. Ele estava meio que ajudando os propósitos do povo de Israel, mas ele mentia para o rei Aquis dizendo que estava atacando Israel. Um período um pouco estranho na vida de Davi, que ele ficou ali exilado, né? Exilado. E a gente vai ver que isso não vai durar muito tempo, porque depois o próprio rei Aquis vai pedir para Davi fazer parte da sua guarda e vai pedir para que Davi o ajude a atacar, e depois ele vai acabar tendo que se revelar e mostrar aquilo que ele realmente tem a intenção. No capítulo 28, nós vemos isso acontecendo. No capítulo 28, Davi agora não tem mais como escapar do seu exílio. Ele vai ter que tomar um partido, de certa maneira. Lembra de Jonatas tomando um partido? Agora Davi vai ter que tomar um partido de novo. Porque naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas para outra guerra contra Israel. O rei Aquis disse a Davi, saiba que você e seus homens sairão à batalha comigo. Está bem, disse Davi. Agora o Senhor verá por si mesmo o que somos capazes de fazer. Então Aquis disse a Davi, colocarei você como meu guarda pessoal enquanto eu viver. Agora Davi se encontra diante de um dilema de ter que atacar o próprio povo de Israel, porque ele estava exilado entre os filisteus. Ele vai ter que se aliar com os filisteus. No primeiro momento Davi diz, olha, não, tudo bem, pode deixar. Mas depois, lá na próxima aula, nós vamos ver um pouco do que aconteceu aí, e Davi se encontra nesse dilema. Mas agora, o texto vai mudar o foco de Davi, dessa guerra que os filisteus estão contra Israel, e vai colocar o foco em Saul. Que quando os filisteus levantam o seu exército para atacar Israel novamente, o texto vai nos dizer que Saul ficou desesperado e ele não sabia o que fazer. E isso é muito interessante o que vai acontecer aqui, né? No capítulo 28, no versículo 5 e 6, diz que quando Saul viu o imenso exército dos filisteus, entrou em pânico. Consultou o Senhor a respeito do que deveria fazer, mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem pelo Urim, né, Urim Tumim, nem por profetas. Olha que interessante.
O texto diz o texto diz que Saul ficou desesperado. Ele ficou em pânico, angustiado, porque os filisteus estavam prestes a o atacar de novo, e Saul estava angustiado por uma palavra de Deus, por uma palavra de consolo, por uma palavra de conforto, por uma garantia de vitória. Ele falou: meu Deus, eu preciso disso. Ele consultou ao Senhor e Deus não respondeu. Deus não respondeu Saul porque Saul já tinha abandonado a Deus. Nós estamos vendo nos outros desde antes que Saul já tinha abandonado a Deus. Por isso Deus não responde a Saul. E pior, ele não tinha recursos do Urim e Tumim, porque o colete sacerdotal estava com Davi, na verdade com o sacerdote que estava com Davi. Ele não tinha mais os profetas, porque os profetas estavam com Davi. Saul estava sem recursos para ouvir a Deus. Na verdade ele tinha recursos, nós vamos falar isso daqui a pouco. Mas o próprio Saul já tinha rejeitado a Deus, mas agora ele estava angustiado por uma palavra de consolo. E quando ele fica angustiado por uma palavra de conforto, de consolo ou de garantia de vitória, Saul faz o inesperado. E aí nós vamos entrar nesse famoso trecho, que é um trecho difícil de entender o que aconteceu. Saul vai consultar uma vidente. Ele vai atrás de uma consulta aos mortos. Ele vai falar com o espírito de Samuel. E vamos tentar entender o que aconteceu aqui, o que nós podemos aprender dessa situação. No versículo 7 e 8 do capítulo 28, diz que então Saul disse aos seus conselheiros: procure uma mulher que seja médium, para que eu pergunte a ela o que fazer. Seus conselheiros responderam: há uma médium em Endor. Então Saul se disfarçou com roupas comuns e, acompanhado de 2 de seus homens, foi à noite à casa da mulher. Preciso falar com um homem que está morto, disse ele à mulher. Você pode invocar o espírito dele para mim? Gente, o que está acontecendo aqui é muito estranho. Primeiro, porque a consulta aos mortos, a consulta a videntes, né? Na verdade, a médiums, a consulta a médios e a videntes era estritamente proibido por Deus. No livro de Levítico, no capítulo 19, diz: não se contaminem procurando médiuns e os que consultam o espírito dos mortos. Eu sou o Senhor, seu Deus. O texto diz claramente, quando você faz isso, você se contamina. Você está sendo enganado, é o que o texto diz. Você está sendo enganado até mesmo por espíritos malignos. Não consulte, é proibido. Então Deus proibia. Mas o desespero de Saul por uma palavra de conforto era tão grande que ele foi até a mulher para poder consultar o espírito de Samuel. E aí nós chegamos aqui numa reflexão interessante. Será mesmo que a gente pode se conectar com os mortos? Né? Como que a gente pode entender esse texto? O que está acontecendo? Será que na verdade é tudo charlatanismo? Realmente, muitos desses videntes, médios, espiritualistas que nós vemos por aí, muitos deles são charlatões mesmos. Não é difícil você enganar as pessoas controlando as suas mentes, né? Ou usando recursos psicológicos. Tem muita coisa aí que é puro charlatanismo, né? E abrindo um parênteses aqui, por exemplo, zodíacos, signos, né? Horóscopo, é puro charlatanismo, tá, gente? Isso não existe, né? Isso não é real. Mas, por outro lado, a Bíblia deixa muito claro que existe um mundo espiritual. Nós vemos isso em Efésios, no capítulo 6. Nós vemos isso em vários textos bíblicos, que existe um mundo espiritual. Então, por mais que muitas vezes realmente seja charlatanismo, existe sim um mundo espiritual e uma batalha espiritual. E a Bíblia diz sobre isso, que nós precisamos estar preparados para isso. Então a Bíblia mostra que parcialmente isso pode ser verdade. Mas o que aconteceu? O que aconteceu ali, exatamente quando Saul consultou aquela mulher? Foi realmente o espírito de Samuel que apareceu ou não? Aí, gente, nós estamos diante de um texto complicado e controverso. E aí eu vou ser sincero com vocês quanto a essas controvérsias. Não dá pra gente ter certeza, tá? Muitas pessoas dizem que não, que a vidente ali se enganou e que o que aconteceu ali foi uma manifestação espiritual de um demônio, de demônios, né? Porque isso sim existe, isso é real. O mundo espiritual é real. E o que apareceu para Saul ali não foi o espírito de Samuel, mas foram demônios.
Essa, por exemplo, é a postura do Tim Chester, que é um dos livros que eu tenho usado aqui para nossa exposição. Mas existem outras interpretações também. Existem pessoas muito sérias e respeitadas, se eu não me engano, o próprio Augusto Nicodemos, por exemplo, ele diz que realmente é o espírito de Samuel. Que o que aconteceu ali, o que apareceu ali é o espírito de Samuel. Nesse sentido, seria possível consultar os mortos. Mas a Bíblia proíbe isso evidentemente, permanentemente. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que a Bíblia proíbe esse tipo de coisa. Deus não quer que a gente consulte médios ou consulte espírito dos mortos, né? Mas algumas pessoas vão dizer que é possível e que possivelmente pode ser que realmente foi o espírito de Samuel que apareceu ali para Saul. Mas não dá para a gente ter certeza. Eu mesmo não tenho certeza do que aconteceu ali. Se foram espíritos demoníacos, se foi o espírito de Samuel que apareceu ali, não dá para saber o que aconteceu, né? Mas o fato é, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, o fato é que sendo demônios ou realmente algo tendo acontecido ali, o importante é que Deus proíbe esse tipo de coisa e que nunca esse é o melhor caminho. E a gente vai falar sobre isso um pouquinho daqui a pouco. Só quero terminar aqui o que aconteceu no texto para a gente meditar e refletir um pouquinho mais sobre esse acontecimento e sobre essa necessidade de consulta aos mortos, por exemplo, né? No versículo 14, né, quando o texto diz então que um espírito aparece, no versículo 14, Saul pergunta qual é a aparência dele. Perguntou Saul. E é um ancião envolto num manto, respondeu ela. Saul entendeu que era Samuel e se curvou diante dele com o rosto em terra. Então Samuel perguntou a Saul: por que me perturba chamando-me de volta? Porque estou muito angustiado, respondeu Saul. Os filisteus então estão em guerra contra mim. Deus me abandonou e não me responde por meio de profetas nem por sonhos. Por isso chamei o Senhor para que me diga o que fazer. Nós vemos que Saul está desesperado por uma palavra de Deus. Saul está angustiado. Na verdade, o que Saul está buscando é Deus. Ele está angustiado por um conforto. A gente vai falar mais sobre isso. Mas é interessante que Samuel, ou não, esse espírito, diz que Saul está condenado, que a monarquia foi retirada da mão dele, que Deus se afastou dele. E no versículo 19 diz que, além disso, o Senhor entregará você e o exército de Israel nas mãos dos filisteus e amanhã você e seus filhos estarão aqui comigo. O Senhor entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Além do mais, o espírito, seja ele qual for, e Deus está usando o que está acontecendo aqui, seja demônios ou seja o que for, Deus está usando para trazer uma mensagem de condenação a Saul. E Deus diz através disso que Saul será morto no próximo dia, que amanhã Saul estará morto, que a vida de Saul acabou. É o desespero completo de Saul. Saul chegou ao final da sua carreira, né? Saul chegou ao final da sua carreira. E finalmente chegou ao fim. Mas vamos lá. Como que nós podemos entender esse texto hoje? Como que nós devemos olhar para esse acontecimento místico que nós estamos aqui no livro de 1 Samuel, né? Como eu já disse, a Bíblia proíbe esse tipo de coisa. E eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas uma coisa interessante. Como estava o coração de Saul para buscar a consulta aos espíritos? E como muitas vezes o nosso coração está, o coração das pessoas estão quando nós queremos consultar espíritos, ou quando nós queremos consultar outras coisas que não a Deus. Primeiro que Saul estava desesperado por uma palavra de encorajamento. Ele estava desesperado por uma palavra de encorajamento. Ele queria conforto, ele queria ser encorajado. Muitas vezes, quando as pessoas buscam espíritos, elas estão buscando por palavras de encorajamento. E pode ser que você não acredite nessas coisas. E pode ser que você não busque o espiritismo ou consultas mortos. Mas você, da mesma forma, busca conforto e encorajamento em outros lugares que não em Deus. Saul estava buscando conforto e encorajamento em outro lugar que não em Deus. E talvez nós também façamos isso. Pode não ser com consulta aos mortos, mas nós fazemos isso da mesma maneira. O problema
é que qualquer lugar longe de Deus, nós não encontraremos conforto e encorajamento. Saul estava em busca de uma palavra de Deus, porque de acordo com Saul, Deus não fala mais comigo, eu não tenho mais acesso a Deus. Isso não é verdade. Isso não é verdade, porque tá bom, Saul estava com problema com Deus, mas Saul tinha acesso às escrituras, ao Pentateuco, às leis, ele sabia que isso era proibido. E meu irmão, hoje, muitos buscam misticismo, espiritualistas, ou buscam qualquer outro tipo de vidente, ou qualquer outro tipo de coisa, em busca de palavra, em busca de conforto, ou em busca de uma certeza de que vai ficar tudo bem comigo, do que vai acontecer no futuro. O problema é que tudo isso não satisfaz a nossa vida e não satisfaz as nossas almas. E nós temos a palavra de Deus. Nós temos acesso a Deus. Nós temos a Bíblia Sagrada. Se nós abrimos a Bíblia, Deus fala conosco. Tudo que nós precisamos, nós já encontramos em Jesus que se revelou. Jesus se revelou a nós. Ele é o nosso conforto. Ele nos traz palavra de encorajamento. Ele nos traz palavra de vida. Ele nos traz a palavra de verdade. E Jesus é tudo que nós precisamos. Jesus diz, eu sempre estarei com vocês. Vocês não precisam de nada mais. Jesus é suficiente em nossas vidas. Jesus é suficiente em nossas vidas. Pode ser que você não acredite nesse miticismo de espíritos. Existe um mundo espiritual, existe uma batalha espiritual, isso é verdade. Mas nós não precisamos buscar em qualquer outro lugar a esperança, o conforto, a sabedoria e a palavra que Jesus tem para nós. Nós temos a Bíblia, nós podemos abrir a Bíblia. Olha só o que diz Isaías, capítulo 8, no versículo 19 e 21. Esse texto é maravilhoso, preste atenção nisso. Talvez alguém lhes diga, vamos perguntar aos médiuns e aos que consultam o espírito dos mortos. Com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar orientação de mortos? Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem a sua palavra jamais verão a luz. Andam sem rumo, cansados e famintos. Meus irmãos, olha esse texto. Será que os vivos devem buscar orientação dos mortos? Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Nós temos a Bíblia Sagrada. Tudo que nós precisamos está na Bíblia e Deus condena qualquer tipo de outro tipo de busca de satisfação e de palavra, de consolo. Deus condena esse tipo de coisa. Tudo que nós temos, nós encontramos em Jesus. Jesus é a nossa maior revelação. Não precisamos consultar os mortos. Nós temos Jesus. Ouçam a Ele. Ouça Jesus. Quero inclusive aproveitar a oportunidade, caso você esteja nos assistindo e você possui essa prática espiritualista de consultar espíritos, né? Porque eu já ouvi falar que vários espíritas nos assistem. Eu queria te fazer um convite. Consulte Jesus. Consulte a Jesus. Clame pela presença de Jesus. Clame pela manifestação de Jesus. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o começo e o fim. Ele é suficiente em nossas vidas. Ele é suficiente em nossas vidas. Por fim, para finalizar, o Salmo 115, no versículo 17 e 18, nos diz: os mortos não cantam louvores ao Senhor, pois desceram ao silêncio da sepultura. Nós, porém, louvaremos o Senhor, agora e para sempre. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Os mortos não cantam louvores ao Senhor. Nós, porém, louvaremos o Senhor. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que nos basta. Amém? Glória a Deus. É isso que nós podemos aprender desse texto hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado por todos vocês que têm acompanhado o nosso estudo de Samuel. Semana que vem nós teremos a nossa última aula, o nosso último vídeo, né? Nós encerraremos com a morte de Saul, com a ascensão então final de Davi. Então espero por você na quarta-feira que vem para mais uma exposição do livro de 1 Samuel. Deixe o seu gostei aqui nesse vídeo. Compartilhe com os seus amigos. Que Deus abençoe você e até semana que vem.